Não poderia deixar de trazer para vocês o nosso pastor Silas Malafaia. Por favor, Brenda, coloca na tela. Pastor Silas Malafaia, obrigado pela presença mais uma vez. A gente conversou há poucas semanas depois das manifestações. E agora essa notícia, essa novidade, né? A inclusão do seu nome neste inquérito. Olha, realmente, eu quero te ouvir, porque eu estou querendo saber. Você fala inglês? Silas, você fala inglês, você está articulando com o Trump, você está ligando para o Trump, o que você está fazendo? O que você fez para ser incluído nesse inquérito? Obrigado pela presença. Ô, Cláudio, obrigado. Cláudio, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e com os amigos. Você falou, você matou a história no início. Tiro de bazuca contra o STF. Vocês vejam o absurdo. Primeiro, que eu não falo inglês. Segundo, que eu não tenho relacionamento com Donald Trump ou com alguém do seu governo, para vocês terem uma ideia da brincadeira. Agora, nós temos que entender o modus operandi do ditador da toga Alexandre de Moraes. Ele tem um modus operandi: silenciar e calar quem incomoda ele. Há 4 anos, mais de 50 vídeos que eu venho denunciando os crimes de Alexandre de Moraes. Em todas as manifestações, pode pegar os vídeos, eu não faço bravata de denúncia aleatória. Todas as vezes que eu denuncio Alexandre de Moraes, eu mostro os artigos da Constituição que ele rasga sucessivamente. A coisa é muito impressionante, Cláudio, porque o artigo 102 da Constituição, a função principal, o preâmbulo, né, o caput do artigo diz que a função principal do STF é zelar, é guardar, é fazer cumprir a Constituição. Quando um membro rasga sucessivamente a Constituição. Mas eu acredito que, não só por isso, mas incomodá-lo um bocado, para pensar. No dia 3 de agosto, Bolsonaro estava preso. A manifestação anterior, há 30 dias, com Bolsonaro, que foi na época do Campeonato Mundial de Futebol, quando eu conversei com o Bolsonaro, eu falei, nós temos que fazer marcar uma posição, depoimentos, né, para o STF, por justiça. Não vai dar muita gente, mas vamos fazer. E fizemos. Então, eles debocharam, riram, não vai dar nada. Aí chegou o 3 de agosto, que não tinha Bolsonaro, e eu tomei a frente de falar e de fazer vídeos, essa coisa toda, e teve uma multidão em todo o Brasil. Eu disse, esse cara é perigoso, esse cara incomoda a gente. Vamos arrumar um jeito de intimidá-lo. Só que escolheu o cara errado para intimidar. Você sabe que a pior coisa é você lutar em alguma área com uma pessoa que ela não tem medo? Eu não tenho medo de ser preso. Para mim, ele me prender é prêmio. Não é algo que vai me constranger. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ele pode vir do jeito que ele quiser, porque eu vou aumentar a pressão de denunciar os crimes. E eu concluo aqui essa primeira parte dizendo e provo no decorrer da conversa. Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso pelo bem do Estado democrático de direito que ele está destruindo. Essa aqui é uma verdade inicial que eu quero posicionar aqui para vocês. Gostaria de trazer essa a tua participação política. Eu queria trazer para nossos espectadores, Silas, como que funciona, né, a tua liderança, né, como pastor evangélico, a tua liderança política. Quer dizer, hoje nós temos aqui no Congresso uma bancada evangélica, a Frente Parlamentar Evangélica, e que, claro, ela traciona aqui dentro do Congresso, vamos dizer assim, a pauta desse segmento importantíssimo da sociedade. Mas essa pauta ela é definida pelas lideranças desse segmento, pelas lideranças da igreja. Eu queria que você trouxesse um pouquinho essa realidade para a gente entender o tamanho, a força que tem. Me parece que essa decisão também mata na origem qualquer tentativa do Lula, do PT, de tentar se aproximar dos evangélicos, do eleitor evangélico para 2026. E eu queria entender um pouquinho que o senhor contasse um pouco para a gente como está reverberando isso
entre as demais lideranças, né? Essa absurda inclusão sua, porque efetivamente, quando você passa a investigar uma liderança religiosa pelo que ela fala, não tem crime aqui envolvido. O senhor não foi pego cometendo um crime, roubando, fazendo nada disso, né? Inclusive nem articulando, né, que eles estão considerando crime, que a gente considera que não é crime, nem articulando, porque não possui esses canais para articulação lá na Casa Branca. Me parece que os articuladores já estão lá, né? Então, o senhor está sendo investigado apenas pelo que o senhor fala. Então, nós temos uma liderança política e religiosa brasileira, importantíssima nesse meio, que tem outras, né, tem relacionamento com outras lideranças dentro de uma nação, né? E a importância que isso tem, quer dizer, quando o ministro decide investigar pelo que o senhor está falando, acaba sendo também um ataque à própria fé, à própria religião, à livre manifestação. Por favor, traz um pouquinho dessa realidade, do impacto dentro e também político disso. Eu vou... a Bela Megali, do Globo, publicou hoje uma coisa interessantíssima. O ministro André Mendonça, que é evangélico, falou com Gilmar Mendes e com o presidente da corte, o Barroso, dizendo o seguinte: o pastor Silas Malafaia não é unanimidade no mundo evangélico. Eu não sou unanimidade, nunca tive pretensão disso, isso nem Jesus foi, eu quero ser. Mas o pastor Silas é a maior voz do mundo evangélico. O que acabaram de fazer é jogar todo um poderoso segmento social de mais de 30% da população contra o STF e tornar o pastor Silas Malafaia uma unanimidade. Porque eu não sou o maior, Cláudio, não sou o melhor, não sou o maior líder, eu não tenho essa vaidade, essa besteira, mas existe uma coisa muito interessante. A maioria dos líderes evangélicos, grandes líderes, maiores até do que eu, eles não gostam de falar, de se expor. E camarada, eu não tenho medo desse negócio e me exponho o tempo todo. Isso faz o quê? Com que se atraia para mim, já que esse segmento é um segmento gigantesco, então atrai para mim o que esse cara está falando. Que voz é esse cara e o que ele representa? Você sabe que o populismo, essa palavra, né, de políticos populistas, é o quê? Eles falam aquilo que o povo gostaria de falar. Então hoje eu encarno aquilo que a maioria dos evangélicos gostariam de falar, mas não tem o poder para falar. Né? Eu tenho acesso a toda a imprensa, né? Todo dia tem jornalista que fala comigo, eu dou informação, eu dou entrevista. Então, eu me tornei uma voz não unânime, por favor, mas uma voz muito poderosa desse segmento, representando esse segmento. Então, o que o André falou é uma verdade. Eu não sou unanimidade, mas Alexandre de Moraes está fazendo com que eu seja, sabe? Ele está me dando um valor muito maior do que eu tenho. Ele está me dando um tamanho muito maior do que eu tenho. E eu conheço como é que o pensamento do povo evangélico. Eles não entendem a grande massa evangélica como uma questão política. Eles entendem como uma perseguição religiosa. Eles não entendem que isso é uma questão, não. Isso aí é uma questão política, o Malafaia se posiciona e aí vem o ministro e... Não. Isso é perseguição religiosa, tá? Aqui está onde ele botou a mão dele, a cumbuca. Então, como eu tenho uma certa influência, não toda uma influência, eu tenho uma certa influência. Os deputados evangélicos reconhecem isso, os senadores reconhecem isso, eu tenho muita força junto aos deputados por questões de me reconhecer. Por quê? Eu não uso, Cláudio e amigos que estão me acompanhando, eu não uso evangeliquez. Eu não vivo usando o evangeliquez, porque Deus, e porque em nome de Jesus. Não. Eu uso fatos, política, sociologia. Porque meu pai, quando eu tinha 10 anos, meu pai me ensinou a ler jornal. Me disse como é que se lê um jornal a partir de 10 anos de idade. Eu comecei a me interessar, e a pesquisar, e a ver. Então, eu não venho com conversa de Bíblia.
o livro que eu creio que é a palavra de Deus, eu tive com você aqui uma hora, eu não citei um texto da Bíblia. Eu não cito Bíblia, eu vou para o debate político. E aí é que se torna um incômodo, que eu estou incomodando Alexandre de Moraes há 4 anos, denunciando ele. Então, tudo isso aí, como é que se diz? O resumo dessa ópera toda é: ele mexeu com o cara errado, não por mim. Não é por mim. É pelo segmento que eu represento, que é um segmento gigantesco nesse país, que são os evangélicos. Comparando, né, a gente precisa sempre ressaltar, eu faço isso sempre que possível, quando o Moraes estabelece uma perseguição política ao Jair Bolsonaro e tenta calá-lo, ele não está calando o Jair Bolsonaro, ele está calando os 60 milhões de eleitores que votaram no Jair Bolsonaro. E isso acontece com os deputados que ele caçou, que ele derrubou perfis nas redes. E isso está acontecendo agora com o Silas Malafaia, com o pastor Silas Malafaia. Quer dizer, o que muitas vezes a imprensa não percebe é que quem está no debate público, as lideranças que estão de alguma maneira políticas, civis, né, que estão religiosas, que estão no debate público, elas se tornaram lideranças por aclamação, por opção, por escolha de milhares de pessoas, de segmentos da sociedade. Então, não se trata de calar uma pessoa, se trata de calar milhões de pessoas. Então, efetivamente, a gente está diante de uma situação que sim representa perseguição. Concordo com o senhor em relação à perseguição religiosa, porque toda essa perseguição, ela embute uma agenda, que é essa agenda esquerdista, o woke, que é uma agenda de intolerância, que é uma agenda antifamília, que é uma agenda anti-direitos humanos, embora eles digam que é pró-direitos humanos, que é uma agenda contra a criança, contra a vida, embora eles digam agora que são defensores das crianças. Então, sim, todos os valores que o senhor representa, todos os valores que essas lideranças que estão sendo perseguidas representam, eles estão postos. Então, quando esses valores são pisoteados, né, são caçados, são anulados, são sonegados a esses segmentos, nós temos, claro, uma perseguição religiosa. Aliás, é uma guerra cultural. Perfeito? Olha, Cláudio, eu aprendi, certo? A pessoa pode não gostar de pastor, é um direito. Eu sou um democrata por excelência. Não gostar, não gosta de pastor, tá bom, é um direito. Você pode não gostar de pastor, você pode ter preconceito contra pastor, mas existe uma coisa: você é uma pessoa honesta e inteligente. Para pensar. O que eu tenho a ver com obstrução de justiça? O que eu tenho a ver com coação no curso do processo? O que eu tenho a ver com organização criminosa? O que eu tenho a ver com abolição violenta do Estado Democrático? O que eu tenho a ver com sanções internacionais contra o Brasil? Como é que eu posso estar num inquérito? O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, isso é uma forma de intimidação. Agora, é importante, Cláudio, a gente parar para pensar o seguinte: agora na Nicarágua, o ditador lá, o que ele faz? Vai prender freiras, bispos e padres. Porque a influência religiosa é grande. O que os comunistas chineses fazem? Perseguem, prendem pastores, prendem religiosos, fecham igrejas. O que as nações islâmicas radicais fazem com os cristãos? Bota pastor na cadeia, mata pastor. Por quê? Eles querem calar a influência. Essa esquerda brasileira vem de onde? De onde vem a ideologia e o cerne da esquerda brasileira? De Cuba e da antiga União Soviética, da Rússia. E esse comunismo, esse comum mata a gente, mata cristãos, elimina, cala e prende. Então é o modus operandi deles. Agora, olha que coisa incrível, que coisa interessante. Um dia desse, Alexandre de Moraes estava chamando petistas de ladrões e corruptos. E hoje está todo mundo aliado. É uma autoproteção vergonhosa. Então, nós estamos vendo
uma perseguição a um pastor que se posiciona como cidadão. E quero te dizer, Cláudio, para os amigos, que biblicamente falando, Jesus nunca anulou a cidadania. Ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo, o grande teólogo, né, da igreja do Novo Testamento, em Romanos 13:7, ele diz assim: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Isso é, não se anula cidadanias porque eu sou evangélico, porque eu creio em reino de Deus. Eu não deixei de ser cidadão. O que eu não posso fazer, Cláudio, e aqui eu digo, e eu desafio alguém a mostrar, é eu falar em nome da igreja. A igreja está acima disso tudo. Eu não falo nem em nome da igreja que eu sou pastor. Nunca falei: a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, apoia o que eu estou falando. É um posicionamento pessoal de um cidadão. Só que eu não estou sozinho. Eu represento uma massa de milhões de pessoas que estão antenadas. Meu irmão, esse meu telefone, minhas redes sociais e líderes, tudo que é lado. Eu fiquei no top trending do Twitter por muito tempo hoje pela manhã. Por quê? Porque é uma covardia e um absurdo que eu te mostrei. O que eu tenho a ver com esse inquérito para estar lá? É a vergonha total, absurda do ditador Alexandre de Moraes. Pessoal, eu vou abrir aqui para os nossos comentaristas, porque eles possam também lhe fazer perguntas. Deixa eu agradecer o pessoal que está no chat aqui. Dar boa tarde para vocês, porque a gente entrou logo com a entrevista com o Silas aqui. Eu devo a vocês sempre esse boa tarde, né, a todos vocês que nos apoiam, nossos assinantes, pessoal que está aqui todo dia, pessoal que está chegando novo aí, também se inscreva no canal. Nós temos aí os superchats que a gente vai agradecendo aqui a todos, e também vamos, na medida aqui da dinâmica do programa, repassar as perguntas, né? Nós temos aqui frase, aqui o Agita Brasil, pessoal, olha, Pastor Silas, 7 de setembro estaremos na Avenida Paulista a favor da anistia já e da liberdade de expressão e do Bolsonaro, tá? São 220 milhões contra a ditadura. Tá aqui também, essa outra tá bem pequena aqui, já disse. Você consegue enxergar ali, Júlia, para mim? Eu tô meio cegueta aqui, ó. A azulzinha agora? A de cima, a verdinha. Cheguei na trincheira, likes. Já divulguei canal Dantas nas lives de outros canais, estamos juntos. Maravilha. Silas Malafaia já disse em entrevista que tem um vídeo muito bem guardado, que caso seja preso, esse vídeo será liberado e será a maior bomba. Eita, agora sim, eu tô pegando aqui no meu monitor. Eu vou segurar isso aqui, você vai pensando na tua resposta, Silas, porque eu vou abrir para os nossos comentaristas, mas esse comentário aqui merece um comentário seu, tá? Já agradeço. Quem tiver pergunta aí para o Silas, por favor, use aí o superchat para a gente destacar aqui no nosso programa, tá? Então, pessoal, senta o dedo no like. A gente está com mais de 12 mil telas aqui, com um pouco menos de 5 mil likes. Vocês têm que dobrar essa meta aí rapidamente. Senta o dedo no like. A gente tem que empurrar o algoritmo vermelhinho para ele encaminhar o nosso programa aí para mais pessoas. E vocês que estão nos assistindo também, aproveitem, peguem o link dessa transmissão, já joga na lista de transmissão de vocês, joguem aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda a distribuir esse conteúdo para que mais pessoas possam entender o que está acontecendo e poder se qualificar nesse debate para ajudar nessa trincheira, porque assim a gente aqui está todo dia fazendo esse trabalho de uma maneira firme, corajosa, republicana, contra essa juristocracia que está instalada no país. Então, Ari Alcântara, por favor, sua pergunta aí ao Silas. Primeiro, é um prazer muito grande estar com o pastor Silas Malafaia. Eu estou vivendo política há mais de 60 anos e assisti à evolução da igreja evangélica na política. E isso, para quem faz política há muito tempo, é extremamente salutar, porque se você entra numa vila, num lugar onde a polícia não entra e vê uma luzinha, vai encontrar um pastor dando solidariedade, dando apoio àquelas populações. Em todos os lugares, nos recônditos mais longínquos, se encontra uma igreja evangélica levando a mensagem cristã. Então, isto é um patrimônio que o Brasil tem indiscutível. E quando eu vejo o pastor Silas indo à política,
eu sinto conforto de ter feito política há 60 anos, porque eu sei que ela está respondendo. Agora, eu vejo nessa questão do ministro Alexandre de Moraes, coisas, me parece coisas anacrônicas e velhas, da velha União Soviética. Ele usa o termo desinformação. Desinformação é um conceito soviético. Literalmente um conceito soviético. Que confunde combater as instituições com liberdade de expressão. Pelo amor de Deus, ministro, vai estudar um pouquinho. Liberdade de expressão não tem limite. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de comunicação e principalmente de crença, de religião, de acreditar. Essa liberdade não se pode tirar de ninguém. E quando se tenta vincular isto, fazer a vinculação a uma igreja, está chegando no pior dos sentimentos que nós vimos assim escarrado da forma mais desumana do mundo, que foi no nazismo. Começa-se com o antissemitismo e vão-se a todas as religiões. Todas as religiões, porque não é só... é perseguir a religião. Então se acha um vetor para tirar do povo a vontade. Eu não sei se o pastor concorda comigo, isso vai muito além de um combate político. Isto vai em cima de tirar a vontade das pessoas, a liberdade, a crença, aquele sentimento de ir à igreja, pedir um apoio, pedir perdão, dar caridade. Ele quer tirar isso e absorver isso no Estado. Este é tirar a liberdade de expressão. Este é o sentido totalitário. Eu não sei se o pastor concorda comigo. O totalitarismo começa a desidentificar as pessoas de suas crenças. Isto é que tem. E eu acho que nós temos obrigação, independente da religião que você professar, de defender todas as religiões, todos os sentidos, e não misturá-las com esses partidarismos, esses extremismos políticos que a gente está vendo nessas manifestações. Eu não vou dizer da esquerda, que até respeito que a esquerda não tenha essa posição, mas de certas pessoas com vocação de ditadores de aldeia. Você colocou muito bem, tem um filósofo, um dos mais importantes filósofos do nosso tempo, Michael Sandel, da Universidade de Harvard. Ele diz uma coisa sensacional: você não pode separar as convicções de crenças das pessoas das suas ações. Você não separa. Por exemplo, sejam elas religiosas ou não, o comunista é comunista na casa, no trabalho, na escola e nas relações sociais. Ele não deixou de ser comunista, ele é comunista o tempo todo. O cristão, para nós, não é religião, é um estilo de vida. E é tão interessante que o paradigma do mundo ocidental está baseado no cristianismo. Se não houvesse o cristianismo, isso aqui era uma sociedade de bárbaros. Quem trouxe direitos humanos? O cristianismo. Valorização da mulher, da criança e do idoso? Cristianismo. Isso aqui é muito importante. É o paradigma, é o modelo, é o padrão. Está entranhado na cultura do mundo ocidental o cristianismo. E isso não significa impor às pessoas a minha religião. Aí vem os bobos pensando que está tratando com idiota. O Estado é laico, pastor, e tem que ser. E quem trouxe o Estado laico foi a Reforma Protestante. O que é o Estado laico? Ele não tem religião. Quem tem religião são as pessoas, e o Estado não pode ter religião. Corretíssimo. O Estado é laico, mas o Estado não é laicista. Ele não pode ser contra a religião. Ele é laico, mas não é laicista. Então, o religioso é um cidadão como qualquer um que tem o direito de manifestar suas convicções segundo suas crenças e segundo seus valores, sem querer impor a ninguém aquilo que ele crê. Então, o jogo é tão perverso que o colega, o querido, falou aí, essa semelhança com que o comunismo fez na União Soviética. O que faz hoje na China, gente. Não é uma coisa que passou, não. Cercear o religioso de se manifestar é uma covardia de um tamanho que não se dá para calcular, sabe? Porque você está atingindo um religioso que não representa a si mesmo.
Ele representa uma gama de pessoas. Aí eu digo para você, nós falamos de Mandela. Top, cara top, não é? Mandela sem o bispo Dudu, o que seria? Nós falamos de direitos humanos. Martin Luther King, nos Estados Unidos, pastor evangélico. Então, a reforma protestante é que fez com que homens de classe baixa conquistassem poder e riqueza. A reforma protestante é que fez com que o mundo produzisse ciência como nunca na história. Então vamos deixar de blá 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 e de conversa fiada, sabe? De preconceito, porque eu sou um pastor, não posso falar e não posso me posicionar. O que eu não posso fazer é querer fundar uma república evangélica no país. Isso eu não posso, e nem eu tô aí para isso. Isso não. Mas eu falar pelas minhas convicções e discutir política no âmbito da discussão, por que um operário, um engenheiro, um médico pode discutir política e um pastor e um padre não pode? Que democracia é essa? Que Estado democrático é esse? Isso é uma vergonha. Essa que é a questão séria. E o fundo, gente, não se engane. O fundo da história de me colocar nesse inquérito absurdo é intimidação. Para ver se eu me calo, para ver se eu recuo. Tá enganado comigo. Só me para me botando na cadeia. E se me botar na cadeia, ele vai arrumar um salseiro que nunca aconteceu na história desse país. Essa que é a questão. Ô pastor, deixa eu transferir aqui para Júlia Luci. Júlia, sua pergunta. Pastor, boa tarde. Eu quero aqui me solidarizar com o senhor. Desde ontem, quando eu vi essa notícia, eu confesso que eu fiquei muito revoltada. Como eu já havia dito para o senhor, eu estive presente em todas essas manifestações. E em todas essas manifestações me chamou a atenção a sua capacidade de síntese, de trazer apenas os fatos que aconteceram. Então, eu enxergo o senhor uma figura personagem da história do Brasil e estamos vendo o desenho da história do Brasil no sentido de cravar que aqui é mesmo uma ditadura que persegue nitidamente as pessoas que se opõem ao regime. Então, além de me solidarizar, quero dizer que eu, particularmente, entendo que é uma perseguição a um homem. Não vejo como uma perseguição a uma igreja, a uma religião em si, mas a um cidadão que está expressando a sua opinião e está fazendo isso porque a Constituição Federal Brasileira garante isso. Então, essa tentativa, sim, de intimidar o senhor é nitidamente um recado que se passa para todas as outras pessoas no Brasil. Então, a minha mensagem é: permaneça firme, permaneça forte, porque a história, o tempo, revela exatamente o que aconteceu e hoje sim o senhor é um boi de piranha, porque a ideia é exatamente calar a oposição. Nesse sentido, pastor, o senhor foi incluído no mesmo inquérito que está o presidente Bolsonaro. O senhor, por exemplo, está sendo acusado de tentativa violenta do Estado Democrático de Direito. A minha pergunta é do aspecto processual mesmo. O senhor, claro que tem advogado, já deve ter conversado, estabelecido uma estratégia mínima de ação neste momento. Se não tiver, eu tenho amigos que vão adorar defender o senhor. Mas a ideia, agora, só uma pergunta, o senhor já entraria nesse julgamento que agora o ministro Alexandre de Moraes pediu para o Zanin estabelecer uma data? Deixa eu te falar uma coisa do nível da covardia. Eu não tive acesso nenhum, nem meu advogado, a esse inquérito. Sabe por onde eu recebi a notícia? Eu recebi um telefonema da Globo News dizendo: o senhor está no inquérito, o senhor foi colocado, o que o senhor tem para dizer? Agora veja o nível da covardia. Quando a Polícia Federal vaza isso para um veículo de comunicação, a pessoa que não está acostumada a falar, que não está preparada para responder, o que ele vai dizer? Então, a pessoa já fica numa situação difícil, porque o jornalista faz uma pergunta, a maioria não está acostumada a lidar com jornal, com jornalista, a falar, certo? Não tem uma articulação. Então, o que é? Eu estou sendo acusado de quê?
Quer dizer, a pessoa fica sem defesa. Só que comigo é um pouquinho diferente, porque eu sou um orador, né? Eu tenho uma memória um pouquinho razoável, guardo dados, sabe, históricos e datas e tudo. Então, quando o cara está falando, eu já vou lá direto. Mas você vê, a Globo News, olha, com exclusividade, vamos dar que o pastor Silas Malafaia foi incluído no inquérito. Ainda tiveram a dignidade de me ligar e perguntar a minha resposta. Mas para você ver o nível da brincadeira, nem meu advogado sabe, nem eu sei. Eu soube pela imprensa. Que país é esse? Que nação é essa? Agora, eu vou dizer uma coisa que eu estou com vontade. Só com vontade. Ainda não sentei para conversar com o meu advogado. Mas sabe qual é a minha vontade? É uma frase e uma resposta. Eu não respondo à perseguição política de ditador. Me prende, faz o que quiser. Não tem resposta. Essa é a minha vontade. É uma frase. Não vou, meu Deus, por isso. Adianta? Quando uma coisa já está programada, olha o que nós estamos assistindo. Para pensar, gente. Você pode não gostar de Bolsonaro. Minha gente, Lula deu 22 entrevistas condenado e na cadeia. Facínoras, pedófilos, assassinos, corruptos dão entrevista. Por que Bolsonaro está em prisão domiciliar? Porque falou. Isso é uma afronta à Constituição, ao artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão, artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura. Que país é esse? Então eu estou num inquérito que eu não sei. Ainda meu advogado não teve acesso. Eu ainda não recebi nada, porque a Globo News foi a primeira a saber. Ainda tiveram a dignidade de me ligar para perguntar o que eu ia falar. Eu larguei o aço em cima, como eu faço sempre. Para vocês verem o nível que nós estamos. Isso aí virou rotina, né? A TV paraestatal tendo acesso a tudo. É muito curioso, né? Porque a gente, por exemplo, ontem, na sexta-feira passada, a gente estava aqui com o Eduardo Tagliaferro, que está sendo, foi indiciado por violação do sigilo funcional. E nós vemos a violação do sigilo funcional ser cometida todos os dias, toda vez, né, que alguém da Globo e das suas filiadas e jornais, né, do grupo, vem com uma informação que ninguém mais tem, né? Do inquérito sigiloso como esse, ao qual o senhor agora pertence. Deixa eu te perguntar um negócio agora, olhando para fora, porque a gente sabe que se aqui no Brasil você mexer com liderança religiosa já é um problema, nos Estados Unidos, Silas, a gente sabe que é 100 vezes pior. E ontem nós tivemos até... Brenda, se tiver o vídeo até do Trump aí fazendo o comentário sobre o Jair Bolsonaro, a gente coloca. Ontem o Trump voltou a falar do Jair Bolsonaro, falando justamente que o que há em curso é uma execução, né, política contra o Jair Bolsonaro, para eliminá-lo da vida pública. Eu fico agora imaginando qual será a próxima manifestação do Trump ou dos seus ministros, né, os seus secretários e assessores, quando eles tomarem ciência de que nós temos também uma liderança religiosa agora sendo investigada por falar. Você fez uma colocação interessante. Pastor nos Estados Unidos é uma autoridade respeitadíssima que ninguém toca, tá? Pastor, não é dizer que ninguém toca, porque se o cara cometeu crime, ninguém toca, não. Lá é o contrário. Se pastor cometer crime, o pau vai cantar, mas com muita força. Mas até que se prove o contrário, eles respeitam essa autoridade pela herança do país. É uma nação que foi fundada pelos puritanos, né? A maior nação evangélica do mundo. Então, isso é grave demais. Eu acredito que o Alexandre de Moraes não tem a dimensão do que ele fez. Ele não tem a dimensão do que é isso. Donald Trump é rodeado de líderes evangélicos, é rodeado de pastores, e grande parte de membros do governo de Donald Trump são evangélicos. Então a coisa é pior. Eu disse numa entrevista aí, não sei para quem, eu falei para tanta gente, ele mexeu em casa de marimbondo, sabe? Com isso, vai piorar para ele. Eu não quero mal para ninguém, eu quero ser franco. Eu não desejo mal para ninguém. Eu não desejo mal para o meu país. Mas esse cara
está levando o Brasil a uma situação insustentável. Por quê? Direitos humanos e liberdade dos povos, a Europa e a América, que tem bronquinha um do outro, quando se trata disso, eles se unem. Não é brincadeira, tanto é que o chefe da OTAN falou: vão vir sanções sobre o Brasil. A coisa é muito mais profunda e séria. Como é que um país vai ser penalizado por causa de um homem? Um homem vai penalizar uma nação inteira. Ministros do STF e autoridades do governo Lula vão ser penalizados para que isso? Por causa de um homem. Uma nação toda sendo penalizada com sanções violentas que podem vir por aí, porque o americano, você sabe, Cláudio, o americano ele é pedagógico, certo? É por etapa, não vem de uma vez atropelando tudo, não trabalham com emocional, trabalham firmes, em sequência, crescendo. Então, para que isso, gente? Para que isso? Para que isso tudo? Eu digo, qual é a solução? Anistia para todos. Acaba com esse inquérito que é uma farsa de perseguição política e vamos embora para a vida. Vamos seguir a vida. Você está vendo aí o Barroso, o ministro Barroso, que é professor em universidade americana, com filho que é funcionário de banco na América, que tem patrimônio na América. O cara desse ser penalizado. Então vocês vejam, eu vibro com isso? Eu estou aplaudindo isso? Claro que não. Nem contra Alexandre de Moraes. Ah, Malafaia, tu está sendo hipócrita. Ah, vocês não me conhecem. Sabe? Eu fico olhando assim e digo, olha onde esse cara... Tem na Bíblia uma história de um cara chamado Ramã, que fez uma forca para um outro cara chamado Mardoqueu. E ele foi pendurado na forca que ele fez para o outro. Eu estou desconfiado que a forca que Alexandre de Moraes está armando, ele vai cair nela. Essa que é a verdade, gente. Vocês imaginam? Vamos lá. Imaginam Bolsonaro julgado e condenado. Um ex-presidente que não tem prova de nada, numa sustentação fajuta de uma farsa de golpe, ser condenado e ir para a cadeia. Vocês imaginam as reações internacionais, não só da América, da Europa contra o Brasil? É essa a questão. Então, vamos acabar com isso. Vamos seguir em frente. Vamos ter paz nessa nação. E o povo escolha. Quer Lula, vai de Lula. Não quer Lula, vai de outro. Mas vamos embora. Vamos ser livres. Vamos ter paz. Vamos ter uma democracia real. Para que a gente possa ver... Ô, Cláudio, para pensar. Há 8 anos, há 10 anos, há 12 anos no Brasil, você não tinha medo de falar. Ninguém tinha medo, as pessoas têm medo de falar. Isso é um sinal que o Estado democrático brasileiro no Brasil, né, o brasileiro, está em perigo. As pessoas têm medo. Não, é perigoso. Ó, cuidado, falam para mim, pastor, cuidado, o senhor vai ser preso. Como é que pode, num Estado democrático, ter medo de falar e de se posicionar? É impressionante. Deixa eu trazer aqui Coloca o vídeo do Trump, Brenda, por favor, só para a gente contextualizar o que eu acabei de mencionar, porque o pessoal que tá aqui conosco, está no chat, por favor, façam aí o superchat. Quem quiser fazer pergunta, a gente já vai ler as perguntas. Estamos com mais de 18 mil telas conectadas. Eu peço que vocês deem o like. Tá? Por favor, deem o like para a gente bater essa meta aí de likes hoje. A gente tem que bater os likes, que estamos aqui no topo aí da audiência, tá? Então, pessoal aqui também com os comentários, o Agita Brasil, Moraes e Lula estão levando o Brasil ao fundo do poço. Eles querem dar o Brasil para a China. O povo precisa cobrar esses políticos congressistas. Então tá certinho aqui, questionamento, colocação muito bem feita. E o pastor pastor Silas Malafaia trazendo a realidade americana, porque o que se espera é uma reação muito forte. Silas, eu vou passar de novo para aqui para os nossos colunistas, para os nossos comentaristas, mas eu queria só te perguntar uma questão da política aqui. Você já conversou com as lideranças aqui da bancada evangélica? A gente pode esperar alguma manifestação pública? Ou você deu algum tipo de orientação, algum pedido, fez algum pedido? Não. Eu só falei com o Sóstenes, que é líder do PL, membro da minha igreja, né? Sóstenes era meu funcionário na minha editora, e eu via que ele tinha um jeito. Eu disse: se você quer ser político, eu vou te apoiar. E aí nós elegemos ele a primeira vez, então ele é um amigo, uma pessoa muito pessoal. Ele disse: pastor, nós estamos pensando aqui em fazer uma declaração da Frente Evangélica
contra esse absurdo. Eu falei, ok, sócio. É muito constrangedor para mim, ô Cláudio, pedir para as pessoas fazerem alguma coisa, já que eu estou envolvido, não é? Então, eu deixo as pessoas, líderes, se manifestarem, mas ele me disse isso hoje de manhã. Falou, nós vamos fazer um manifesto da Frente Evangélica e não aceitamos essa perseguição contra você. É o que eu digo, a coisa vai aprofundando, porque o cara perde o referencial, Cláudio. Sabe? O cara começa devagar, sabe? E ele vai aprofundando, e como vocês falam, dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta, até chegar num pastor que não tem nada a ver, que emite opinião e que fala e que está dentro de um inquérito que não tem nada a ver com esse inquérito. A arrogância, né, a soberba, o poder, ele cega. Então, hoje o Moraes está cego, surdo, não está mudo, porque ele continua canetando as pessoas, mas, infelizmente, ele se perdeu no próprio personagem. Temos aí o Trump, Brando? Pode soltar, por favor. We're doing better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. Pastor, só um comentário. É muito interessante para quem faz a leitura política, né? Porque o Trump deixa muito claro que, na perspectiva dele, o Brasil sempre foi um parceiro comercial ruim, né? Embora os Estados Unidos seja o principal, de longe, o líder de investimentos no Brasil. Ele é o primeiro investidor no Brasil disparado em relação aos demais países. Só que o Brasil opta pelo comércio com a China, né? Então ele está ali ressaltando, olha, o Brasil há muitos anos, há muito tempo, se tornou um parceiro ruim, parceiro comercial ruim. Só que até então eles deixavam o Brasil ser o parceiro comercial ruim, sem nenhum tipo de punição. Só que quando esse parceiro comercial começa a ser parceiro das autocracias globais, começa a tentar articular contra o dólar, que é a moeda padrão, contra a própria economia, começa a querer, através dessas decisões do Alexandre de Moraes, interferir na soberania americana, né, violando a primeira emenda, violando a soberania das empresas americanas e de cidadãos americanos, aí a coisa mudou de figura, né? É claro, olha, você está falando uma coisa, eu fico vendo as bravatas de Lula. Lula aliado com o Irã. Vocês já pararam para pensar isso? O Irã, o Estado Islâmico radical que prega a extinção e a eliminação, a extinção do Estado de Israel, a eliminação do povo judeu. É esse Estado que mata em praça pública mulheres, gays e cristãos, e que mulher não tem direito à voz. Olha com o que ele está aliado. Está aliado com a China, os maiores predadores econômicos do mundo. Sabe, Cláudio, muita gente não sabe aquele sistema 996. De 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias, que a lei permite. O trabalhador chinês das indústrias de produção trabalham 12 horas, 6 dias na semana. Manda o PT, Lula, e o sindicato, que acham que eles são fenomenais, manda trabalhar lá, tá? O que eles fazem? Uma coisa é o trabalhador de escritório, outra coisa é a produção industrial. Aí, os maiores predadores da economia mundial, ele está aliado. Está aliado com a Rússia, que invadiu a Ucrânia, que mata milhares de pessoas. O americano está aqui assistindo esse jogo, e o que você falou ainda prega contra a moeda americana. Eu disse o seguinte, ô Lula, nós vamos vender para Angola e você vai receber o dinheiro de Angola. E aí você pega esse dinheiro de Angola, vai comprar o que no mundo? Já que você está querendo destruir, não é? Ou achar que a moeda padrão é uma vergonha. As nações do mundo, desde a Segunda Guerra Mundial,
né? As reservas cambiais para troca, compra de mercadoria e venda é o dólar. É uma ignorância que a gente fica até com vergonha ver um presidente brasileiro falar a asneira que Lula falou. Então tudo isso está somando. E aí essas atitudes que você bem colocou, e está no documento de Donald Trump, né? Ordens secretas de censura ilegais contra plataformas americanas. Ele foi mexer onde não podia. Não é só questão do Brasil, gente. A questão é mais profunda e séria do que isso. Queria aqui pro Ari. Ari, comentário. Eu queria cumprimentar mais uma vez o pastor por estar convergindo tanto com tantas coisas que eu acredito. Eu queria até salientando um detalhe, pouca gente sabe. Só sabe todo esse nosso progresso que nós tivemos nos últimos 2 séculos de ciência se deve aos cristãos. Sabe por quê? A leitura da Bíblia fez com que as mulheres aprendessem a ler, elas ensinavam as crianças a ler, e isso aumentou a absorção de tecnologia, e essa tecnologia produziu o que nós temos hoje, inteligência artificial, todos esses computadores e tudo. Então, esse sentido, inclusive é uma tese perfeitamente demonstrado em várias universidades, que o sentido cristão da família, da leitura, da Bíblia, da sociedade, do pai, da mãe, do aprendizado de boas práticas, é o que produziu o nosso grande desenvolvimento nesses últimos 200 anos, incomparável em toda a história da humanidade. Então, isso é um fato. Agora, eu tinha uma pergunta ao pastor, mas ele já respondeu. A questão da anistia. Eu ia perguntar a ele, porque eu tenho um pouco de dificuldade da anistia, eu gostaria de penalizar mais. Mas eu acho que ele trazer esse sentimento cristão de perdão, de entendimento, de compreensão para o processo da anistia é uma forma cristã de dizer à sociedade: vamos parar com isso, vamos começar de novo, vamos, como se faz cada fim de semana, cada vez que se vai numa igreja, saímos dali de alma simples, lavada, começando de novo. A anistia, eu acho que esse sentido cristão da anistia, que o pastor Silas Malafaia traz como a única solução, ele não fala em mais nada. Ele, pessoalmente, ele se manifesta em relação aos seus detratores, mas na hora que ele procura a solução política, ele fala numa só: anistia. E isso eu pergunto, realmente, o senhor acredita que essa seja a única solução? Trazer esse sentimento cristão do perdão para o futuro. Deixa eu dizer, muito obrigado pela sua colocação. Bem, a última anistia que nós tivemos no Brasil foi de 1961 a 1979. A anistia ampla, geral e restrita, que a esquerda encampou e brigou por ela. Quem foi anistiado? Assassinos guerrilheiros, sequestrador de embaixador, ladrões de banco e gente que queria dar golpe e instalar o comunismo, o governo proletariado. Essa gente foi toda anistiada. Agora preste atenção. O artigo 48, inciso 8, das atribuições do Congresso Nacional diz assim, é uma frase: concessão da anistia. Acabou. Eu fico vendo, eu falei para Sócrates, pelo amor de Deus, fala para esses deputados, manda ler a Constituição. Lá não está dizendo assim, concessão da anistia, o caput, parágrafo 1, ou inciso 1, não pode ser dada anistia para A, para B ou para C. Número 2, só pode ser dada anistia se fizer isso, aquilo, outro. Não, concessão da anistia, atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Aí por que não houve um banho de sangue quando houve a mudança de governo, o apartheid, né? O massacre de negros, a prisão, Mandela 28 anos na cadeia? Eu ficava assim, por que não houve um banho de sangue na África do Sul? Por um simples fato, o Dudu, o arcebispo anglicano, ele costurou um pedido de perdão, e eu vi, tá aí um documentário, uma das coisas mais sensacionais, viam os brancos diante dos negros num tribunal superior
da África do Sul e confessava os crimes e recebia perdão. Vinham os brancos, confessavam os crimes e recebia perdão. Por isso que não houve um banho de sangue lá na África do Sul, porque o perdão é algo tão extraordinário que faz uma coisa: cancelamento de dívida. Então, eu sou a favor de uma anistia ampla, geral, irrestrita para todo mundo, até para Alexandre de Moraes, que está cometendo crime. Se a anistia é para todo mundo, vamos zerar esse negócio, como você falou. Vamos começar. Vamos ter um país de paz e de liberdade e parar com bravata. Você vê como a esquerda hoje, como essa gente não tem caráter. Eles brigam e são contra a anistia. Quando eles apoiaram uma anistia, quem era Zé Dirceu? Dilma. Olha aí, ó. Gente que não foi de brincadeira, gente da guerrilha, que assaltou banco. Todo mundo anistiado. E agora, donas de casa, trabalhadores, mães de criança, que não cometeram crime nenhum, que as imagens o Flávio Dino apagou, escondeu. Agora o cara, o nome dele está aqui, deixa eu ver, Fábio Alexandre, porque sentou na cadeira de Alexandre de Moraes agora, essa semana, 17 anos de cadeia. Não tem uma prova que ele quebrou nada, e se tivesse quebrado? Dano ao patrimônio público, no máximo 3 anos de cadeia. E é bom dizer que a esquerda em 2006, 2014 e 2017 fez pior do que o dia 8/1. Ninguém foi preso, ninguém foi condenado. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma farsa. Uma mulher por causa de um batom, 14 anos de cadeia. Uma mulher de 71 anos, 14 anos de cadeia. Não, não é possível. Não é possível. Anistia para que haja paz nessa nação. É importante a gente lembrar isso. Ontem eu vi até uma entrevista do Kassab, ele falando isso. Eu acho que foi a primeira vez que o Kassab se manifestou pela anistia, ainda que restrita, né? Porque agora a gente começa a ver uma mudança do cenário com parlamentares, lideranças que antes não queriam nem tocar no assunto, não achavam que o assunto era relevante e hoje já admitem uma anistia, mas com esse senão. Mas não para quem ameaçou o Alexandre de Moraes de matá-lo ou qualquer coisa que o valha. Bom, a gente precisa lembrar que terroristas, assassinos e ladrões foram anistiados em 79. É para isso que serve a anistia. Não existe meia anistia, muito bem colocado, Silas. Não existe meia anistia. Anistia é para pacificar. E, aliás, foi a própria esquerda que foi anistiada, né? Tivemos terrorismo de Estado, tivemos militares que mataram, que fizeram, que torturaram. Sim, também foram anistiados. Também tivemos assassinos, ladrões, sequestradores, pessoas que cometeram crime do outro lado, da esquerda, que foram anistiados. Então, a anistia, ou ela anistia, ou ela não é anistia, né? Não existe meia anistia. Mas eu já estou vendo uma mudança de cenário, né? Com pessoas como o próprio Kassab, né? Que normalmente não entra nesse tipo de batalha, já se manifestando publicamente por algum tipo de anistia. Eu já apurei hoje de manhã, falei com gente na Câmara e no Senado, que vamos dar aí umas 2, 3 semanas, a anistia vai voltar para a pauta lá na Câmara, tem chance de ser pautada. E eu acho que assim seja. É um tempo de maturação para esse debate. Eu acho que a gente precisa trazer esses descalabros todos. Aliás, a Brenda, a nossa produção, tem aqui um vídeo, porque, Silas, eu quero mostrar esse vídeo porque você está se sentindo injustiçado, naturalmente. Mas tem coisa pior, né? Não sei se vocês estão nos acompanhando, já viram? Pessoal, inclusive, por favor, deixa o like aí já no programa e compartilha. Mas a polícia também está investigando um sujeito que fez uma brincadeira, né? Fritando um ovo caracterizado de Moraes. Então, assim, para vocês entenderem a loucura que a gente que se chegou, quer dizer, não pode ser sério isso. Ô Brenda, você está aí com o vídeo? Tá na mão aí, me avisa aí. Por favor, coloca. Ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes.
Põe o Silas aí. Você já fritou um ovo com a cara do Moraes, não? Não, ainda não fritei. Mas, rapaz, aí eu digo pra você, esse cara é um criminoso. Se fizer, tá preso, hein? É, com certeza. Agora, ô Cláudio, um dado interessante. Clezão era membro da minha igreja em Brasília. Um cara de família, pacífico, que foi ver o que estava acontecendo. Falou com a mulher, eu vou lá ver. Tá tendo quebra-quebra, eu vou lá ver. Foi pego naquele roldão, com problemas cardíacos. Pediram para liberar ele, Alexandre de Moraes não liberou, ele morreu do coração. Tem sangue de gente inocente na mão desse ditador. Isso é sério demais. Isso é sério demais. Esse aí eu conhecia. Que terrorista é esse cara? Que subversivo era esse cara? Que golpe ele quis dar? Um cara doente, com problemas cardíacos sérios. Eu não posso me conformar com uma coisa dessa e vim ver essa esquerda nojenta que só olha para o umbigo dela. Não, somos contra a anistia. Anistia não, que vergonha. Essa gente não tem humanidade, não tem uma coisa chamada afeto natural. O afeto natural é você olhar para o seu semelhante e dizer assim, ele também tem defeitos como eu tenho, ele tem virtudes como eu tenho, ele tem necessidades como eu tenho. O que está faltando, Cláudio e amigos, é afeto natural. Você reconhecer que o outro tem direito, que o outro também tem valor. Ô, Júlia, você. Tô aqui, pastor, batendo palmas para o senhor, porque o senhor foi exatamente no cerne da questão. A esquerda só consegue fazer tudo isso e manipular as massas porque ela desumaniza quem é da direita. Então, a partir do momento que você desumaniza quem é da direita, você não se importa se uma pessoa foi deixada na cadeia e lá ela morreu. Você não se importa se uma idosa de 70 anos, sem nenhuma passagem pela polícia, está dormindo no chão. Você não se importa se uma outra pessoa, se uma outra mulher apanhou na cadeia apenas pelo fato de ela ser bolsonarista, como se isso fosse um crime, como se isso legitimasse essa onda de violência contra essa pessoa. E detalhe, eu vi comentários ontem de pessoas falando assim, anistia para quem bateu nessa mulher. Então, houve um processo tão grave e continua havendo de desvirtuar todo esse processo, primeiro que se deslocou daquilo que é efetivamente constitucional. Passou para uma outra fronteira, e esse é um fenômeno que a sociologia explica, né? Passou para a fronteira em que você separa as pessoas e começa a utilizar palavras diferentes dos seus significados para definir essas pessoas e definir a ação dessas pessoas. Então, esse homem que sentou na cadeira, por exemplo, como é que eu posso chamar? Ele é um aloprado, no máximo. No máximo um aloprado. Que crime há de um cidadão sentar na cadeira destinada ao uso de um ministro do Supremo? Que crime há nisso, meu Deus do céu? Esse cara é um aloprado. E ele foi condenado a 17 anos de prisão. Então, quando ele passa a ser chamado de terrorista, você aceita esse tipo de abuso em relação a ele. Então, pastor, reitero, o senhor nesse momento está sendo perseguido porque tem a coragem de entender o fenômeno, de explicar o fenômeno, de se opor. É muito bonito você falar, eu não consigo me conformar. É muito bonito isso. Porque é assim que milhares realmente de brasileiros se sentem, mas não tem estrutura, não tem coragem, às vezes não tem brio para fazerem o trabalho que o senhor faz. Tem uma pergunta. Pode falar. Pode fazer sim. Nitidamente, a sua denúncia, ela atenta contra direitos humanos. Porque está na essência de ser humano a liberdade de expressão. Se o senhor não concorreu para qualquer tentativa de golpe, até mesmo porque não houve no nosso país, né? E o próprio ministro Alexandre de Moraes disse, não é justo que aquele que lança a mensagem fique impune.
Porque quem está no final da fila apenas reproduz aquilo que o que lançou a mensagem no carro de som faz. Então ele entregou. Ele falou nitidamente, o que eu quero é caçar o emissário, né? E aí, claro, colocou dentro de um inquérito, e esse inquérito é vasto, e tem uma série de crimes sendo investigados aí. Então, o senhor foi colocado ali por uma questão de oportunidade, oportunismo. Mas a gente está diante de um flagrante desrespeito aos direitos humanos. O senhor já pensou em acionar um organismo internacional, como, por exemplo, a OEA, nesse momento, para levar o seu caso para lá? Olha, eu disse ontem que eu vou usar tudo que tem direito, certo? Legal, contra esse ditador. Porque não é possível isso. Você está falando do rapaz, do Fábio Alexandre? Primeiro, as portas estavam abertas. Prova que ele quebrou as portas do Supremo Tribunal Federal. Não tem prova. Aí ele entrou, sentou na cadeira de Alexandre de Moraes. Não tem prova nenhuma. Sentar numa cadeira de uma repartição que estava aberta, arrebentada, não é prova de nada, ok? As pessoas foram presas e a coisa mais feia que o chefe do GSI de Lula, né, o general Gonçalves, dando água para terroristas, para pseudo-golpistas. Isso tem cabimento, gente. Povo brasileiro, por favor. Como é que o cara tá dando água pra gente? E outra coisa pior que nós não prestamos atenção. 2.921 pessoas foram presas no dia seguinte, que estavam em frente ao QG há mais de 40 dias sem fazer baderna nenhuma, sem quebrar nada. Foram enganadas, dizendo que iam ser levadas para rodoviárias e foram para o ginásio. Sabe como é que foram classificadas essas pessoas? Vocês aqui mostraram, Tagliaferro e a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, a Cristine Kussahara, classificavam as pessoas pelas redes sociais. Apoia Bolsonaro? Fala mal das eleições? Fala mal de Alexandre de Moraes e do STF? Fica presa. Não fala mal, libera. Gente, o que é isso? É Gestapo? KGB? Que é isso? Polícia secreta de um regime totalitário? Não é possível isso. Então, eu não vou deixar isso passar. Tá? Eu ainda vou conversar com o meu advogado e eu vou até a última instância. Porque é um absurdo dos absurdos de pura perseguição política, nada mais e nada menos. Muito bem, eu vou te liberar, mas eu queria te perguntar uma coisa, Silas. A gente tem manifestação dia 7. Você vai organizar... 7 de setembro. 7 de setembro. Sim. Você vai organizar... Em todo o Brasil. Eu quero saber o seguinte... É comigo ou São Paulo? São Paulo é contigo. Mesmo esquema lá do trio elétrico, aquela coisa toda? A partir de 14 horas, 7 de setembro, em todo o Brasil, nós vamos fazer manifestação. Mas manifestação é bolsonarista ou é geral? É geral, é pela liberdade do povo brasileiro. É para o povo brasileiro reagir a todo esse estado de coisas e de perseguição. Ainda não chegou em você? Ainda não te atingiu? Mas se virem sanções violentas contra o Brasil, vai te atingir. Então, vamos reagir para isso não acontecer. Então, a manifestação é para todos. Todos aqueles que são cidadãos e patriotas. Não é questão de defender Bolsonaro, mas é questão de defender o Estado democrático de direito. Muito bem. Obrigado pela tua participação aqui, Silas Malafaia. A gente continua em contato. Você quer fazer algum... Cláudio. Fica à vontade. Cláudio. Teve uma pergunta que você disse que eu ia responder, que uma pessoa fez. A pergunta do vídeo. Que vídeo é esse, pô? Deixa eu dizer, é que as pessoas confundem. Porque eu disse assim, uma época aí. Se me mandar prender, isso tem, sei lá, foi ano passado. Eu tenho um vídeo guardado. Que eu vou abrir a boca, porque eu preso não posso falar. Aí as pessoas interpretam que eu tenho algum segredo contra Alexandre de Moraes. Eu não tenho nada contra Alexandre de Moraes. Aí já levaram para a comunicação uma coisa tremenda, né? Aí disseram, o Malafaia tem uma bomba, por isso que Alexandre de Moraes não toca nele. Tudo conversa, não tem nada bomba. Era um vídeo para me defender. Porque depois que você é preso, aí tá Bolsonaro, vai falar o quê? Então, tem lá um videozinho guardado. Se fizer covardia,
tem um vídeo para ser colocado. É só isso. Nada mais, nada menos. É um vídeo seu, que fique claro, não é um vídeo do Alexandre de Moraes. Não, é meu. Senão amanhã... Obrigado, Cláudio. Obrigado a vocês. Senão amanhã já tem a polícia batendo aí para fazer um fishing expedition. Olha aqui, ó. Me fizeram uma pergunta aqui, eu vou repassar para ti. O senhor acha que sem a sua organização, seus trios elétricos, haveria ou haverá gente na rua? Vai, porque não depende, não é Silas Malafaia. Eu sempre coordenei essas manifestações para Bolsonaro, né? Bolsonaro é o maior líder da direita na América Latina, né? Ele é o maior líder. Então, não era eu que eu vou levar. Quem sou eu? Nada. Eu sou aí uma fagulha na história. Mas o povo tá com consciência. E o dia 3 de agosto mostrou isso. Não fui eu que levei esse povo para a rua. Então, povo é liderado, Cláudio. Povo tem que ser liderado. Então, quando você interpreta o anseio do povo, ele vai, ele segue. Não por minha causa, que eu não tenho essa capacidade, mas acredito, comigo ou semigo, vai ter gente na rua no 7 de setembro. Amigo sem amigo. É bom que a gente pelo menos tem aquele teu drone que vem passando assim, que dá pra rebater a USP depois. E conto com a tua retransmissão. Conte comigo. Valeu. Tchau. Tá legal. Brigadão. Deus abençoe a todos.